Qual a diferença entre acidente típico e equiparado e qual a utilidade de saber esta diferença? Meu nome é Guilherme Colim, do canal Saiba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Peço, por favor, que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não esteja inscrito. Ative as notificações, curta, compartilhe, comente e me ajude a divulgar esta e outras informações que trago aqui. Mas vamos lá. Acidente típico e acidente equiparado. Acidente típico é o que o nome fala. Estava andando de bicicleta e caiu. Estava subindo uma escada e caiu da escada. O assalto, a agressão física é considerado um acidente típico. Então você está andando na rua e alguém lhe assalta, alguém lhe aponta uma arma, lhe dá um tiro, lhe agride com uma faca. Isso é, para fins previdenciários, um acidente típico. O que é o acidente equiparado? Ele é equiparado porque, na realidade, ele não seria um acidente, não é um acidente propriamente dito, ele é apenas equiparado a um. Isso acontece quando a pessoa desenvolve uma doença que não é um acidente típico, mas ela desenvolveu uma doença, e aquela doença será tratada como se um acidente fosse. Exemplo típico, lesão por esforço repetitivo. O acidente equiparado. A pessoa trabalhava na indústria, trabalhava como bancário, trabalha como bancário, trabalha em qualquer atividade que tenha esforço repetitivo e desenvolve o mal do túnel do carpo, uma tendinite, qualquer coisa do gênero. Outro exemplo de acidente equiparado, o estresse decorrente da atividade de trabalho. O motorista de ônibus é um exemplo clássico, o vigia e o vigilante têm profissões estressantes e este estresse pode gerar uma incapacidade para o trabalho. O estresse por si só não é incapacitante, mas dependendo das circunstâncias poderá ser. E se ele for decorrente de uma rotina de trabalho, ele será tratado como um acidente, mesmo sabendo que ele não é um acidente. Para fins previdenciários, o acidente equiparado depende do vínculo trabalhista, depende da decorrência, ele deve ser decorrente da atividade laboral, do trabalho. O acidente típico não. E qual é a relevância disso? Por que essa diferença é tão importante? Porque a lei previdenciária hoje trata de maneira desigual a incapacidade decorrente da atividade laboral e a incapacidade que não seja decorrente do trabalho. Uma aposentadoria por invalidez laboral é calculada com base em 100% da média das contribuições. Uma aposentadoria por invalidez decorrente de uma doença ou de um acidente comum será calculado com base na mesma média, porém o beneficiário receberá 60% desta média, além de 2% por ano que exceder ao 20º. É claro que isso pode ser discutido, eu tenho 2 vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, mas a regra geral é essa. Outro detalhe, outra questão muito importante, o benefício de auxílio acidente. O auxílio acidente é um baita de um benefício previdenciário. Ele corresponderá a 50% do que o segurado receberia se estivesse aposentado, porém ele poderá seguir trabalhando. O auxílio acidente somente é devido para as pessoas que têm uma redução da capacidade de trabalho, e esta redução deverá ser decorrente ou de um acidente de qualquer natureza, um acidente típico, seja ele vinculado ao trabalho ou não, ou de um acidente equiparado, e aí deve ser vinculado ao trabalho. Então vamos imaginar o seguinte, um jogador de boliche, o cara joga boliche e desenvolve o mal do túnel do carpo. Se ele for professor de boliche e desenvolveu esta lesão, se ele for um jogador profissional de boliche, a lesão dele será considerada um acidente de trabalho, e aí então, se depois de uma perícia for constatado que ele não mais poderá jogar boliche, mas ele poderá trabalhar em outro ramo, ele terá direito ao auxílio acidente. Mas vamos imaginar que uma outra pessoa eu, por exemplo, sou advogado, mas digamos que eu jogasse boliche de maneira esportiva, como um amador, e desenvolvesse a mesma doença. Eu teria
uma lesão igual, que talvez reduzisse minha capacidade para o trabalho, mas não seria tratado como um acidente, porque no meu caso, o mal do túnel do carpo, no exemplo que estou dando de jogador de boliche, no meu caso, não seria de natureza laboral. Então, essa lesão não seria equiparada a um acidente. E eu não teria direito ao benefício de auxílio acidente. Esta é a diferença. E muitas vezes as pessoas encaminham o seu auxílio-doença por uma doença laboral, mas o benefício não é enquadrado como laboral. E aí, caso fique constatada uma incapacidade depois, uma redução para a capacidade depois, ao término do auxílio-doença, ela terá uma dificuldade maior, não estou dizendo que será impossível, mas ela terá uma dificuldade maior para obter o benefício de auxílio-acidente. Mais uma dica, última dica, uma dica de ouro aqui neste vídeo. Se você sofrer um acidente típico ou tiver uma doença laboral, e tiver condições de produzir a documentação médica ainda no ambiente de trabalho, melhor, ou no ambiente de trabalho, ou no período em que esteja trabalhando, ou no intervalo, digamos assim, entre uma jornada e outra. Muitas vezes as pessoas vão desenvolvendo doenças que são silenciosas, que são lentas, e não produzem a documentação médica no momento do pico da doença, no momento da crise. E isso não impossibilita, mas dificultará o trabalho do seu advogado, caso você deseje no futuro brigar com o INSS para buscar o benefício de auxílio-doença acidentário ou o auxílio-acidente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.